motivos de circunstâncias da vida, o inimigo me afastou dos caminhos do Senhor, e eu permaneci 7 anos longe da casa de Deus, longe das mãos do Senhor. Mas nesse tempo em qual eu permaneci fora da casa de Deus, eu jamais esqueci do seu toque. Glória a Deus, aleluia, da sua presença, e sempre a qual as oportunidades apareciam de eu estar indo à casa de Deus, eu ia. Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria de dizer, talvez tenha alguém essa noite que pode dizer assim: eu não sei ainda qual o caminho a seguir, está difícil eu entrar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Deus, aleluia, mas, irmãos, Jesus. se mantenham firmes, permaneçam, glória a venham Deus. à casa de Deus, porque a semente é plantada no seu coração, mas quem rega e quem faz brotar é o Espírito aleluia, Santo do Jesus, Senhor. glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu dizia ao pastor aqui agora há pouco: eu vejo essa igreja cheia e glorifico a Deus, pois o início da minha volta à casa de Deus foi aqui. Glória a Deus, e quando aleluia, o irmão Jesus. convidou a estar pregando esse final de congresso, ali passando o tema em João 15, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no tema do congresso, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito Deus, aleluia. Vamos estar ficando de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez, para que fique bem gravado em nossa mente aquilo que o Senhor tem para conosco. Glória a Deus. No João 15, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia, porque sem Jesus. mim nada podeis fazer. Glória a Deus, amém, aleluia, pode se Jesus. sentar. Eu creio que nessa noite aqui tem irmãos que estão afiados na leitura da Bíblia. Eu já peço para os irmãos não fecharem suas Bíblias, continuarem com suas Bíblias abertas, e estaremos, irmãos, fazendo uma leitura de alguns versículos bíblicos, a qual diz a respeito a essa palavra. A Bíblia, ela fala muito a respeito dessa palavra. O tema dessa palavra é a videira e os ramos, no início do capítulo 15, né? Diz assim a palavra de Deus ali no início: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É Deus, aleluia, Jesus. Jesus. Limpa para que produza mais fruto ainda. Irmãos, Glória a Deus. eu sei que tem alguns irmãos aí que são filhos da palavra de Deus, que conhecem bem a palavra. Eu gostaria de estar citando alguns versículos e os irmãos procurarem na Bíblia aquele que achar primeiro. Leia essa palavra para toda a igreja. Eu gostaria que os irmãos ali buscassem o primeiro exemplo. São 5 exemplos que a palavra de Deus ali trouxe ao meu coração. Tem muito mais exemplos de frutos a qual os galhos dão. No caso de Jesus, a palavra diz que Jesus é a planta, Deus é o agricultor. Deus é o agricultor. Jesus é a planta, nós, irmãos, somos os ramos. Nós somos os ramos. Independente de eu estar 1 ano, 10 anos, 5 anos, 3 dias dentro da igreja. A palavra de Deus não diz só para o crente, não diz só para mim que estou pregando aqui diante de vocês. A palavra de Deus, ela fala com toda a humanidade. Aleluia, Jesus, ela glória a fala Deus. Com todo mundo, não tem um separado, um queridinho ou um feinho. Todos, a palavra de Deus abrange a todos aqueles que dão ouvido. Por isso eu digo a você, irmão, se essa noite você prestar atenção no que Deus está falando com você, eu creio que haverá uma mudança na sua vida. Aleluia, Jesus, Talvez glória a você Deus. está cansado de andar nesse mundo e estar dentro da casa de Deus e não ver uma mudança na sua vida. Mas Senhor, eu estou aqui, eu estou ali, eu faço assim, mas tem coisa maior que Deus quer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito maior. Deus não pagou a tua vida a preço de sangue naquele mundão imundo lá fora, qual um dia nós pertencemos, para que você chegasse aqui e ficasse simplesmente sentadinho na sua posição de conforto e não fosse resgatar aquele irmão que está lá caído, porque a palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo, glória a Deus, aleluia, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Ela tem vários
ramos. Quem já viu uma videira, um pé de uva, ele é mais ou menos parecido com o pé de maracujá, irmãos. A diferença é que os galhos são mais grossos, né? E ela é plantada no chão e ela sobe como uma trepadeira, ali se expande, né? Quem cultiva a videira, né? Coloca ali telas, arames e assim vai seguindo os galhos, os ramos, e ali, né? Conforme o cultivo, né? Vem a fruta, vem os frutos. Algum irmão achou? Glória a Deus ali, no livro de Romanos, capítulo 6, 22. Aquele que achar primeiro e sentir de Deus está lendo, pode ler para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, cheios do vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o primeiro exemplo, irmãos, dos frutos do qual o ramo da videira tem que dar. A primeira parte do que eu quero passar para a igreja através do Espírito Santo do Senhor: libertos do pecado. A palavra forte desse versículo chama-se libertos do pecado. A luta é para nos libertar dos nossos costumes. Irmãos, prestem atenção, porque talvez pode ser essa última noite que você está falando com Deus. Talvez você Deus, sabe aleluia, o que vai Jesus. acontecer quando você sair por aquele portão. Mas irmão, está praguejando minha vida. Não, irmãos. Eu digo isso para vocês porque eu penei muito na minha vida enquanto eu sentava num banco e não ouvia o que Deus tinha Jesus, para glória a mim. Deus, Não prestava aleluia. atenção na palavra de Deus. Muitas das Aleluia. vezes vinha para a igreja para olhar para o teto ali, sabendo que o que faz desviar a atenção da palavra é o espírito imundo do inimigo. Deus, Te aleluia, tira Jesus. a atenção do que Deus tem para você, do alimento que Deus tem para você. Glória a e Deus, palavra aleluia. é aquilo que transforma. O Jesus. pregador ele é simplesmente instrumento. O que transforma é a palavra Glória de a Deus, O que aleluia. muda é o que está escrito na Bíblia. Verdade, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Então, primeiramente, irmãos, devemos nos libertar do pecado. Mas como, irmãos, somos tão falhos. Deus. Devemos perseverar, irmãos. Cada vez que tropeçamos, cada vez que ali tentamos fazer algo e acabamos caindo, ou de certa forma murmurando, o Senhor ali, Ele é conosco, irmãos. Não pense que você por causa de um pecado, Deus virou as costas para você. Deus conhece a sua situação, Aleluia, a Jesus. sua condição humana, a sua condição falha. Irmãos, até onde eu estudei um pouquinho mais, um livro da Bíblia que eu considero meio antigo, é o livro de Isaías, e segundo a palavra de Deus, ele foi escrito uns 700, 800 anos antes de Jesus. Então você pensa, antes de Isaías, quanto tempo não tinha até Adão e Eva? Ou vamos dizer assim, de Adão e Eva até aqui. Quanto tempo tem que o mundo vem se corrompendo no pecado? Quanto tempo tem que o mundo vem vivendo segundo as suas próprias vontades? Então, irmãos, eu creio que o irmão mais velho aqui essa noite não passa de 100 anos. Mesmo assim, 100 anos é pequeno para consertar tanto pecado vindo lá de trás até a data de hoje. Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos ensinou e colocou isso dentro da gente, que se não for através da videira dele, não tem como consertar. Mas esse pecado, irmãos, Deus perdoa. Toda vez que nos colocamos diante dele, Ele está conosco. A segunda, irmãos, característica que Deus tocou no meu coração para estarmos falando sobre a videira, sobre os frutos. Glória a Deus, aleluia. Fica ali no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Se algum irmão conseguir achar, pode ler a igreja. Glória a Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, a interatividade. Todos nós participamos do culto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Colossenses 1, versículo 10. Quem achou pode ler. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sempre fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Rei que nos tornou dignos de praticar da herança dos santos, no reino da luz. Glória a Deus. Frutificando boa obra. Frutificando boa obra. Eu e você, servo de Deus, talvez você já está uns degrauzinhos adiante. Talvez você já está um pouquinho à frente.
Na obra de Deus tem muito isso. Alguns buscam mais, alguns buscam menos. Mas a intenção disso tudo aqui, irmãos, é que nós nos demos as mãos. Que nós não venhamos a virar as costas e olharmos somente para o nosso umbigo. Para que nós venhamos a perseverar ainda mais. E através disso tudo, dessa boa obra, crescendo com Deus, automaticamente, irmãos, acontece algo dentro do crente, dentro do servo de Deus, que é tremendo. Você passa a enxergar a vida de forma espiritual. Aleluia, você passa a olhar para o seu irmão no banco sentado, você não enxerga ali fisionomia, você não enxerga ali sorriso, tristeza, você enxerga ali o espírito. Muitas das vezes eu entro na igreja e observo, nem é a carne da pessoa que chora, é o espírito que planteia, porque falta algo. Talvez você pense é por causa dos problemas do mundo aí fora, mas não. Porque mesmo, eu creio que cada um de vós aqui que tem Cristo como único Salvador, quando o problema bate a porta, você não cai. Aleluia, quando o problema bate na sua porta, você está firme. Glória Mas quando a Deus, ele não tem a presença de Deus, não tem esse Espírito Consolador, não tem aquilo que separa ele da distância do inimigo, ele acaba ali sofrendo, acaba ali padecendo, não só na carne, mas com o Espírito. E quando você ali é tocado no Espírito, você não consegue sair do meio daquele angu. Você passa ali ficando preso. Você passa ali enfraquecendo sua fé. Muitas das vezes falta até a vontade de ir para a igreja. Pensa, irmãos, quando nós já estamos ali diante de Deus, devido a algumas tribulações ali, acaba ainda ficando fraco. Mas imagina aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não frutificou. Entende, irmãos? Cada um de nós aqui somos ramos. Talvez um ramo aqui dessa videira está com folhas bonitas, já está florescendo, está ali já prestes a dar os frutos. Talvez outro ramo está mais seco, talvez outro ramo está ali com uma trepadeira, uma planta ali atrapalhando o crescimento dele. E essa noite eu creio, irmãos, pela palavra de Deus, que o Senhor está podando esse ramo. Aleluia, Jesus. Deixando ele bonito, cortando a pontinha, aquele galinho seco. Aleluia, Deus. A folha que ali arrancava a seiva, que não dava força para aquele galho crescer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o terceiro aspecto, o terceiro fruto, entre tantos que a videira pode dar, que é Cristo Jesus, fica ali em Romanos 15, 28. Se algum irmão quiser ler, fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. 28. Tendo foi concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Caridade dar frutos. Paulo, irmãos, ele era assim. Paulo, ele recebia de Deus, ele entendia aquilo que Deus tinha para com a vida dele e transmitia. Muitas das vezes pensamos em caridade, já falamos de cesta básica, já falamos de ajudar o irmão na rua com agasalho, e não. A caridade maior que tem para mim e para você, que hoje podemos fazer de maneira que não volte atrás, é a caridade do Espírito. É quando você pega o irmão para a mão, levanta ele, vamos para a igreja. Irmão, eu conheço Deus, ele transformou. Talvez você nasceu dentro da igreja, mas eu conheço o irmão Bruno, que era macumbeiro. Estava dentro do terreiro, um dia ele entrou na nossa igreja e hoje ele é um evangelista. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse outro irmão que entrou hoje é um pastor. Às vezes na vida, dependendo da situação a qual encontramos pessoas desse mundo aí fora, devemos usar os testemunhos. Testemunho edifica, transforma. Talvez tem pessoa que acha que por caso dele não tem jeito. Assim como um dia eu achava que pro meu não tinha jeito. Eu na igreja, fazendo isso que eu estou fazendo hoje, jamais eu pensei que eu ia estar fazendo isso. Se não fosse a infinita misericórdia de Cristo, eu estava dentro de um terreiro essas horas, já tinha feito a preparação para Babalaô, e estava lá Jesus, com a vida destruída. Eu tenho certeza que verdade, Deus. Satanás pode destruir outras vidas. Glória Mas a Deus, Deus ele tinha outros planos para mim. E assim como eu creio que Ele tem outros planos para vocês. Glória a Deus está aleluia. essa noite um exército aqui dentro dessa igreja. Aleluia. Jovens, já que o tema principal é ligado a jovens. Glória a Deus. A parte jovem da igreja. Deus está fazendo um exército. Amém, Senhor Deus. Está colocando em vocês os frutos, para que vocês venham a frutificar, venham ser caridosos naquilo que Deus entrega na tua mão, sem religiosidade, irmãos. O mundo lá fora não entende o que nós estamos fazendo aqui dentro hoje. Quem passa naquela porta fala que nós estamos tudo louco. O irmão está gritando lá, um monte de jovem assim, tudo com roupa igual.
está lá fora não entende. Cabe a nós, irmãos, explicar, levar, amolecer os corações que o inimigo vem ali tentando arrebatar, levar consigo. Mais para frente nós vamos ver aqui na mesma palavra o que acontece com aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Glória a Deus. Quarto aspecto, irmão, é um fruto muito interessante. Glória a Deus, que nessa igreja hoje, Deus tratou grandemente. E fica ali no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O irmão que quiser ler, fique à vontade, dá uma glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual é o tempo que a palavra de Deus fala para oferecermos louvores a Deus? Alguém pode Jesus dizer? Santíssimo Deus. Sempre. Não tem um tempo determinado. Sempre devemos louvar a Deus. Sempre Glória a devemos Deus, adorar aleluia. a Deus, dedicar a Deus as maravilhas que nós vivemos ali, glorificando o seu nome, Aleluia, em tudo, Jesus. dando glória. Isso É, não é Deus. jargão de pregador, irmãos. Isso é uma coisa que Deus deixou para nós, aquele que adora a Deus, até mesmo na angústia, Deus glorifica. Deus Glória a alia Deus, com ele. aleluia, Jesus. E cabe a nós, mais uma vez, também como um fruto, e através da caridade, ensinarmos, passarmos isso adiante. É, Jesus, Glória a Deus, aleluia. essa noite nessa igreja foi louvado o nome de Deus de várias maneiras, foi adorado o nome do Senhor, Glória a quase Deus, todos aleluia, aqui dentro. Jesus. E devemos, irmãos, continuar adorando com glória a Deus, com aleluia. É, não Jesus, perder, aleluia. não deixar de falar, não deixar de adorar. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu sou sincero para vocês, às vezes eu levo a palavra de Deus, mas eu gosto muito mais de sentar no primeiro banco e ouvir, porque eu consigo ali enxergar Deus falando comigo. Deus fala comigo na pregação, porque a palavra vem primeiramente ao vaso, depois à igreja. Mas é muito bom você receber a palavra de onde você está, e ali no local, na hora que você vê Deus falar diretamente com você, ali você Glória a louva, Deus. você glorifica a Deus, você abre a boca, glória a Deus. Eu vivi uma experiência sexta-feira, foi sexta, não foi? Glória a Deus, fui num congresso da Petininga lá, e o pregador pregava ali sobre Neemias, e automaticamente ali começou a falar sobre o tempo de escravidão de Neemias, tudo mais, e no final Deus usou a vida do irmão para me fazer uma revelação, que Deus gostaria de me usar muito mais do que já usa, até mesmo para me fortalecer. Só que no final teve algo tremendo. Isso eu conto para os irmãos para a glória de Deus, não é para a glória do homem não. Certa vez, no meu início de ministério, assim, quando eu deixei os irmãos aqui e fui congregar na Assembleia de Deus da pastora Nilda, na Vila Esperança, ali passado um tempo, ela me levantou de obreiro. E um dia um pregador, usado por Deus ali, revelava uma palavra para mim, em cima do culto, que, irmão, Deus vai te usar, Deus vai para confundir, assim, assim. Tudo bem, essa palavra ficou, não esqueci, e continuei a buscar a Deus. Nesse congresso que eu fui sexta-feira, o irmão que estava ministrando a palavra, chegou ao final do culto, ele veio até mim, me abraçou, segurou na minha cabeça e falou assim: lembra daquele dia a qual revelei lá na outra igreja para você, isso, tudo que o outro irmão tinha falado para mim, que eu não conhecia o irmão que estava com aquele dentro da cidade. Deus usou a vida dele para confirmar na minha vida. E esse Deus, irmãos, ele faz isso. Glória a Deus, Esse é verdade, ele Deus. íntimo. Aleluia. Nesse momento, ele está Glória a observando Deus. seu coração aí. Glória a Talvez Deus, você não aleluia. venha aqui essa noite para ver uma grande pregação. Você vem aqui essa noite para receber simplesmente um toque. Aleluia, Jesus. Glória a Irmão, não Deus. saia por essa porta da mesma maneira que você Glória entrou. a Deus. Ah, mas irmão, o que eu faço? Simplesmente adore. Simplesmente Aleluia, adore. Adore a Deus. Quando você louva, quando você glorifica, algo acontece. Aleluia, Jesus. Automaticamente você está dizendo para Satanás que você adora um Deus. Aleluia. Que você tem um dono. Glória a Que Deus. você não Verdade, faz parte Jesus. desse mundo de aflição que tem. Aleluia. Que você adora um Deus vivo. Glória a Um Deus Deus. que transforma, um Deus que muda. Glória a Deus, É aleluia. verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Finalizando, irmãos, são só 5 frutos que eu estou lendo aqui, mas na Bíblia diz, milhares. Glória a Deus. Que é o de ganhar almas. Fica ali em Provérbios 11:30. Quem puder ler, glória a Deus. Santo Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Provérbios 11, versículo 30.
O que ganha alma sabe o inferno. O que ganha almas sabe. Aleluia, Jesus. Irmãos, não tem coisa maior, não tem coisa mais gratificante do que você conseguir tirar alguém desse mundo aí fora e pôr dentro da igreja. Aleluia, Tem um Jesus. irmão aqui entre vocês, é o Fábio, que eu sei o quanto ele é grato em Deus por me ver aqui hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Porque eu sei que Deus. ele pagou um preço para eu estar aqui hoje. Aleluia. Ele orou pela minha vida, ele ali buscou a Deus por mim, me ajudou, me deu suporte, me deu até uma Bíblia, que hoje eu trouxe pregando. Aleluia, Jesus. Glória a Você Deus. sempre estava na igreja, cuidou da minha alma. Eu tenho certeza que Deus tem um galardão muito grande Aleluia. para igreja. Glória a E Deus. assim, irmãos, para cada um de vocês, a qual se entregarem para esse Deus e fazerem aquilo que Ele manda. É Deus. Porque a palavra Aleluia. diz, guardar os teus mandamentos, estes frutos, irmãos, ó, a palavra de Deus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. É, Jesus. Ele o Temos corta. que No obedecer, final Deus. dos dias, a palavra de Deus diz assim: muitos expulsarão demônios, muitos curarão enfermos. Naquele momento dirá: Senhor, e ele dirá assim: aparta-te de mim, porque não te conheço. Quando escutamos essa palavra, automaticamente já lembramos de Edir Macedo, já lembramos de Bispo Valdomiro, já lembramos de falso profeta, pensamos um monte de coisa. Talvez pensamos assim, que conhecemos Jesus. Talvez conhecemos Jesus. Agora, será que Jesus nos conhece? Será que Jesus nos conhece? Porque a palavra diz, irmãos, quem não dá fruto ele corta. Então, se você ainda tem dúvida, se você ainda tem alguma dúvida na sua cabeça, pequena que seja, eu digo isso para os jovens, irmãos, eu falo que eu passei muita coisa nessa vida aí fora, nesse mundo aí fora, usei droga pra caramba, cheirei, fumei maconha, fiz um monte de coisa errada. Me envolvi com o espiritismo, aliás, me envolveram, porque eu cresci desde os meus 3 anos dentro do espiritismo, né? Passei por um monte de situação. Se algum de vocês ainda tem dúvida, ou tem vontade talvez de conhecer algo lá fora, para toda a igreja, irmãos, não tem nada lá fora. É Deus. Aleluia. Não tem nada lá fora. Glória a Nada, Deus. Nada. Tem Verdade, dinheiro, Deus. tem dinheiro. Aleluia. Talvez você fale assim, mas hoje não tem dinheiro, mas eu tenho graças a Deus. Glória a Deus. Porque o Aleluia. dinheiro ele cega o homem. A avareza, ela faz com que Aleluia. o homem se torne ídolo, adorador de um Deus chamado dinheiro. A avareza faz o homem criar uma adoração, assim como o católico adora Nossa Senhora da Aparecida. O homem acaba se tornando escravo daquela situação. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro, cara, dê glória a Deus. A sua situação está mais fácil de consertar do que se você tivesse muito dinheiro. Sabe Aleluia, por quê? Jesus. A Bíblia diz sobre o jovem rico. O jovem rico, irmãos, ali, quando ele se deparou com Jesus, ele já ouviu falar de Jesus. Nossa, Jesus está transformando, cura, liberta. Eu sou conhecedor. Porque a palavra de Deus diz que ele conhecia os mandamentos. E para você ver como a riqueza, ela degrada ali. Lógico, tem pessoas ricas que são muito boas. Glória a Deus por quem é rico e serve a Deus. Mas Aleluia. tem pessoas que é rico e a gente sabe que é duro de coração. E o jovem rico era um duro de coração. Tinha posição na sociedade. Era um homem conceituado na sociedade. E ali, quando ele chegou diante de Jesus, ele já chegou diante de Jesus assim, ó. Ô, bom mestre! Dando um tapinha nas costas de Jesus. Jesus ali já cortou o barato dele na hora. Falou, bom é Deus, eu não. Aleluia, Bom é Jesus. Deus, Glória a eu não. Deus. Jesus já cortou o barato dele, bom é Deus. Aleluia, Em Jesus. seguida, Jesus começou a pregar para ele, irmãos. Jesus começou a pregar. Conhece os mandamentos? Não matarás. Não, Jesus, não pode deixar. Isso eu já conheço, ó, desde a minha infância, desde a minha adolescência. Já estudei a palavra, já li o livro de Isaías, Moisés, conheço. Provavelmente ele tinha alguma influência ali judaica na época, tinha algum conhecimento. E ele ali parou Jesus no meio da pregação, não deixou nem Jesus terminar. Automaticamente Jesus pegou, porque Jesus, irmãos, ele tinha uma coisa que era diferente de todo mundo naquela época. Jesus, se ele estivesse no meu lugar aqui hoje, ele não olhava para o seu rosto, ele olhava para o seu coração. Glória a Jesus, quando Deus, se Jesus. defrontava com as pessoas, ele não via a rostinha de ninguém, ele olhava para o coração, ele sabia de onde a pessoa vinha, de onde a pessoa ia, assim como ele olhou para aquela mulher samaritana, ele sabia a vida dela inteira. Aleluia. Tanto que ela até se assustou quando ele falou, olha a quantia de maridos que ela já teve, e a situação de vida que ela vivia era o pecado. Ele olhava para o coração, ele já sabia a história, só da pessoa chegar ali diante dele, ele já sabia a história. Irmãos, por isso eu te digo,
Talvez você essa noite veio até meio empurrado para a igreja. Talvez você veio até meio na vontade porque alguém te chamou ou insistiu para você vir. Mas o Senhor decidiu o seu coração. Glória a Deus. Se você chegou aqui na igreja essa noite, é porque algo Ele fez que se movesse para viesse você a ter com Ele aqui. Você a encontrar com Ele aqui. Para que Ele mude a sua vida. Para que você pare de perecer nas mãos de Satanás. Aleluia, Jesus. Glória a seguindo Deus. as suas vontades. Aleluia. Glória a de Deus. Irmãos, a palavra diz assim, ali no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Isso lá em João 15. Será lançado fora. A semelhança do ramo que secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmãos, quando Jesus compara nós com os galhos da videira, o galho da videira não tem serventia nenhuma a não ser a dar a fruta que é a uva. Ele é um galho torto, ele não tem serventia. Ele não tem. E assim somos nós. Se nós não seguirmos com Deus, se nós não estivermos diante de Jesus, que serventia teremos nós para a obra de Deus? Se nós não frutificarmos, se nós não fizermos a diferença. Irmãos, o Senhor te escolheu essa noite para que você faça diferença nesse mundo aí fora. Glória a Deus. Para que você seja um ramo que dê fruto. Para que você traga mais almas para essa casa. Essa noite foi louvado pelo irmão ali sobre o Espírito Santo. A colheita. Irmãos, é chegado o tempo da colheita. É Deus. Irmãos, é chegado o dia de Pentecostes. Fala ali sobre uma festa. Era a festa de Pentecostes. Dia da colheita. Né? Onde o Espírito Santo ali se manifestou naqueles que o aguardavam. E esse Espírito Santo não é só para nós. Esse Espírito Santo também é para aqueles que estão lá fora. Nós não somos mais do que todo mundo. Nós somos igual. A diferença é que Deus colocou em nós um coração novo. Tirou aquele coração de pedra, a qual um dia nós tínhamos lá fora, e colocou um coração de carne. Nos lavou com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Do pecado. Irmãos, obrigada, Senhor Deus. Essa noite é um vitorioso em Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sobre os frutos. Eu creio que aqui entre nós são vários os frutos que estão aqui. Mas Deus ele tem outro chamado. Jesus ele tem outro chamado para nós, que é o chamado de frutificar, de levarmos isso que Ele nos entregou para fora. Hoje temos aí 20, 30 jovens, amanhã podemos encher essa igreja. Glória a Deus. O bairro de Santa Rita é um bairro Deus, aleluia. Que precisa de ajuda, precisa de um apoio espiritual, precisa de oração, de jejum, de busca, de monte. Aí às vezes eu já vi algum irmão pregar, né? Pela infelicidade, não precisa de um monte. Não precisa mesmo. Mas quando você vai no monte, quando você vai fazer a obra de Deus dessa maneira, você vai se consagrar mais a Deus, tem algo tremendo que acontece. Eu lembro ali uma passagem bíblica que diz que Jesus mandou os apóstolos fumarem para poder ali afastar o povo, né? Porque eles pregavam, eles estavam ali na terceira vigília da noite, 3 horas da manhã, e não iam embora as pessoas. Então, Jesus dispersou os apóstolos, vão para o mar, vão lá, enquanto dispersa as pessoas, e Jesus fez isso. Dali a pouco, Jesus subiu no monte para orar. E o mar começou a se agitar. O vento começou a chacoalhar o barco onde estavam os apóstolos. E de repente, irmãos, eles se viram numa situação de perigo total. Jesus ali descia do monte. E automaticamente, quando eles começaram a clamar, de repente eles já estavam numa situação de desespero. A hora que eles olham para o lado, ele vê um homem andando sobre as águas, irmãos. Ele vê um homem andando sobre as águas. E da onde esse irmão veio? Da onde Jesus veio? Porque nós somos irmãos de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Ele sempre tratou cada um de nós como irmãos. Ele sempre tratou. Nunca desfez de ninguém. E naquele momento ali Jesus chegava ao barco andando sobre as águas. As pessoas não entendiam nem o que tinha acontecido um pouquinho antes, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Os apóstolos ainda estavam com o coração ali, apertado, endurecido, porque não entendiam como pode 5 pães e 2 peixes transformar em alimento para 5.000 pessoas. Irmãos, esse Jesus é o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. E quando Jesus chega, a coisa muda. A vida das pessoas mudam. Aquilo verdade. que você tinha como conceito sobre esse mundo que você vive, ele muda. Porque Jesus, quando ele chegou na minha vida, ele mudou o meu conceito sobre esse mundo. Ele mudou o meu conceito espiritual. Glória a Deus. Ele muda o Aleluia. seu essa noite.
Ele entrega a bênção que você veio buscar. Se nesse momento você veio atrás de uma bênção na igreja, eu creio que a bênção maior da tua vida, se você abrir mão de pedir qualquer coisa material para a tua vida essa noite, e pedir algo para Deus, vindo dele, para que alimente o teu espírito. Glória a Deus, Nesse aleluia, momento, Jesus. te entrega aí. Amém, Se Jesus. você crê, você ergue Glória a tua mão, Deus, fala, aleluia. Fala assim, Senhor, fala dentro de você, não precisa repetir as palavras que eu vou falar não. Senhor, eu preciso receber algo além de Ti, algo maior, algo que mude a minha vida por completo, Glória a que Deus, não mude a minha aleluia. situação financeira, que não vá mudar ali o carro que eu uso, a casa que eu moro, mas que vá mudar o meu eu por Aleluia, completo. Deus. Irmãos, Glória a Deus. tudo isso que nós estamos lendo, esse livro de Gênesis e Apocalipse, é relacionado a um propósito só, a esse povo que está aqui hoje, que é escolhido para ir morar no lugar santo, numa Aleluia. cidade de Nova Jerusalém. Ah, mas é ali Israel, não é não, irmãos. Nova Glória a Jerusalém, Deus, que Jesus vinha falando para conosco, e que ali no livro de Apocalipse detalha sobre onde é o lugar a qual iremos morar um dia, se estivermos nesse contexto de frutificar, se estivermos ali como galhos, ligados à vide, ligados à planta. Glória a Deus, aleluia. Ali no versículo 6, mais uma vez, irmãos. E secará o finalzinho, e o apanho, lançam no fogo e o queimam. Quem infelizmente se desliga de Deus, sofre o risco de ser queimado. E a gente sabe quem que vai ser queimado nos últimos dias, não sabe? Todos nós sabemos sobre quem cairá a ira do Cordeiro, sobre Satanás e aqueles que estão com ele. Então, se nós não fizermos parte dessa vide, corremos o risco a não estar diante de Deus e corremos o risco de queimar. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor essa noite. Glória a É o Deus. que você quer. Mas, irmãos, eu digo a você, nada melhor do que você pedir a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nada que vai mudar mais a sua vida. Aleluia, Jesus. Do que se Deus for contigo dentro de você. É verdade, Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Ali no Deus. 16, irmãos, para sermos breves, olha, vai se indo. Não fosse vós que me escolhesse a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vós designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, mais uma vez a palavra diz, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, amar aquele irmão que está no banco da igreja aqui do lado é muito fácil, é Verdade. muito gratificante. Mas a palavra de Deus, Ele diz para irmos além. Assim como Jesus um dia morreu por nós, uma raça de pecadores, morreu por cada um de nós. Teve um homem que andou aqui nessa terra, que morreu por você. Talvez se você fosse certinho, né, até diria assim, mas morrer por uma pessoa que é boa é fácil. Mas Deus não, Ele enviou seu Filho, e Jesus morreu por mim, macumbeiro, morreu pelo Noé, que um dia era traficante e hoje é pastor, morreu por todos aqueles que eram pecadores e que hoje se converteram e estão aqui, e ainda o sangue dele corre para resgatar aquele que está lá fora. E quem que vai buscar? E quem que vai buscar? É aquele que levantou aqui dentro dessa igreja, é o exército dos jovens, Aleluia, Jesus. é aqueles que são remidos e lavados e fortes, e se enchem do Espírito de Deus, que louvam, que buscam, que dão Glória a frutos. Deus, Jesus. É esse Aleluia. povo que Deus escolheu. Oh, meu É esse Deus, povo que ajuda-nos, Deus tem Senhor nas mãos Deus. para Aleluia. trabalhar hoje. Glória a Deus. Hoje, Deus escolheu a cada um dos jovens dessa igreja e aos demais que também estão ouvindo, para que frutifiquem, para que deem frutos através dessa palavra. Agora eu vou dizer assim Glória para a vocês, Deus. irmãos, para encerrar. Talvez você ainda não conheça Jesus. Talvez Jesus. você ainda não saiba quem Jesus é. Talvez ainda na sua vida você não recebeu o toque de Deus. Ou talvez você diz, eu não sou batizado nas águas, tenho vontade de batizar. Eu creio que se eu procurar o pastor no final do culto, para ele estar vendo com vocês isso. Mas o simples fato de você conhecer Jesus já é grande coisa. Talvez você diga, eu quero conhecer esse Jesus da qual você está falando. Esse Jesus que foi lá no barco andando sobre as águas, esse Jesus que é a videira, esse Jesus que nos ensina, esse Jesus que deu a vida. Ele deu a vida, Deus. Ele deu a vida pela nossa Glória a ignorância, Deus. pela Obrigada, nossa Jesus. falta de entendimento, que muitas das vezes de pecarmos e não lembrarmos que um homem deu a vida por nós, por esse motivo, pelos nossos pecados. Nesse momento, irmão, se você tem vontade de conhecer a Jesus,
Eu peço à igreja que se coloque de pé. Irmão, se você sentir e vir aqui na frente, diante de Deus, agora. Irmão, não é para Glória a amanhã, Deus, não é para Jesus. depois de amanhã, é agora. Aleluia, Se Deus. você também precisa de um renovo de Deus, nesse momento, Glória a se Deus. você precisa de um renovo de Deus, irmão, a luta lá fora está feroz, a batalha está tremenda. Olha, eu preciso Deus. de uma força a mais, eu preciso de um algo a mais. Irmão, toma posição, vem aqui na frente, não importa a carga, não importa quem seja. É, Deus, É aleluia, Deus no próximo. Jesus. Glória a Todos Deus. nós aqui nos colocamos na condição de servo. Não Glória tem a um Deus. mais e menos aqui. Verdade, Se você Jesus, precisa aleluia. de um renovo de Deus, se você precisa conhecer Jesus, tome posição, vem aqui na frente. Irmão, entrega a sua vida a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande Coloca a mão no Deus, seu aleluia, coração. Jesus. Irmão, se você sente no seu coração Deus. que essa noite conhecer a Deus, aceitar Jesus como seu único Salvador, ou de um renovo, olha, irmão, a guerra está difícil lá fora. Eu quero até frutificar, irmãos, mas eu estou cheio de erva daninha ali que segura no meu galho ali, que me atrapalha, que não deixa, irmãos, eu conseguir dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Aleluia, Jesus. Venha receber o coração, Glória venha a receber Deus. um abraço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ou louvado você, seja irmão, teu diz nome, ainda, Jesus. eu preciso de um toque maior, eu queria ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, eu já sou aleluia. batizado nas águas, eu me coloco, eu tenho uma vida reta, eu cortei minhas brechas, e eu preciso, irmão, conhecer esse Deus de maneira sobrenatural, de um toque no teu Deus. Espírito Santo. Glória a Vem ti, aqui à frente Jesus. também. Bendito seja o teu Se nome. você tem vontade de conhecer a Deus, creia. Vem aqui à frente, é o momento de você se colocar na posição. Aleluia, Se coloca na Deus. posição. Glorioso e bendito seja Quem o não teu é nome, batizado pelo Senhor Espírito Santo Deus. aqui essa noite? Glória a Deus, Pode vir, irmão. aleluia. Pode vir aqui à frente, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus, aleluia. Toma posição com Deus. Jesus, grandioso és tu, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a ti, Jesus, aleluia, Deus. Quero um varão Louvado seja o teu reto nome, de Deus, Jesus. batizado pelo Espírito Santo, para dar um abraço nesse irmão aqui na frente. Tem um Glória a aqui. Deus, bendito seja o teu nome, Oh, glória a Jesus. Deus, aleluia. Aleluia, Bendito Jesus. seja o nome santo do seu irmão. Feche seus olhos. Aleluia, Leve Jesus. seus pensamentos aos céus. Deus e poder, aleluia. Eu creio que algo tremendo vai acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. ti, Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, exaltado és tu, ó Jesus. Grande Aleluia. Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Conosco, Senhor Jesus. Irmãos, feche seus olhos. Oh, meu Pai, ó Tive Jesus. esse momento que você vai ter com Deus. Glória a Não ti, olha ó para mim, Deus. não. Olha para Meu caramba. Deus. Esse momento é você e Deus onde você está. Eu creio que você vai receber a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Deus, aleluia. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor, meu Rei é teu. Esse meu coração. É, Jesus. Vem, recebe hoje a minha adoração. Aleluia, Deus. Aviva para Bendito seja Jesus, o teu nome, igreja. Senhor. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. É, Deus, aleluia, Minha Jesus. vida eu entrego em tuas mãos. Sim, meu Pai, ó Jesus, recebe, Senhor. Que não haja em mim palavras pra dizer. Glória a Deus, aleluia. Amor de Deus invade. Louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Minha vida, Oh, Espírito Santo Deus, aleluia. Jesus, glorioso és tu, meu Deus. Em mim, Oh, glória a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Oh, glória, me conta la banás, sericontere me shiricanta la banás. Ora ma shiricanta la me sericanta la banás. Ride shiriki viri seriki de banás. Aleluia. Oh, glória, la ma shiricanta la banás. Oh, Deus, la me sericanta la banás. Oh, la ma shiricanta la sericanta la banás. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor Deus,
Oh, glórias. Aleluia. Ora me fonte aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus, sim, Jesus, aleluia. Oh, glória, bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Oh, exaltado és tu, Jesus, grandioso seja o teu nome, Senhor Deus. Oh, Santo Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Sim, Jesus, aleluia. Toque em nossa vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Santo Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Oh, aleluia. Oh, macante de baixo, Senhor Deus. Oh, louvado és tu, oh, Jesus, glória a ti, meu Deus. Oh, Santo Deus, aleluia. Sim, Jesus, glória a ti, meu Deus. Oh, Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus, bendito és tu, oh Deus. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Santo, exaltado o teu nome, Senhor Jesus. Sim, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, exaltado seja o teu nome, Jesus. Glória a ti, Senhor Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, e aquele que essa noite glória a Deus, a partir de hoje o teu nome está escrito no coração. E venha colocar, Senhor, um desejo maior. E venha colocar a vontade de mudar, meu Pai. Que venha conhecer, meu Pai. Tudo terra, Senhor. Em nome de Jesus. Toda frieza espiritual. Tudo aquilo que Satanás quer matar, Jesus, aleluia. Venha viver a plenitude. Oh, glória, aleluia, Jesus. Agradeço, Senhor, a cada célula. Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Bendito teu nome, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado o teu nome, Senhor Deus, aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor Deus, aleluia.